A mentirosa Vai lá, São morte Cruz, responde eterna aí. Qual é o tempo que adventista Deus pode do queimar para sétimo vossa dia. santidade considerar que Deus não é tirano, não é mau, não é sádico? Vai lá. Aqui, o São Cruz já correu. Mas aí, como ele não tem argumentos sólidos, então eu coloco aqui. Marcos 9, de 44 a 48, diz que é eterno. O fogo é eterno. Aí eles vão dizer, não, Sodoma e Gomorra apagou. O fogo ali apagou. Ora, então o fogo de Sodoma e Gomorra é o fogo eterno. Então Sodoma e Gomorra, eles já pagaram o preço deles, correto? Eles já morreram e foram queimados. Então Sodoma e Gomorra já pagou o preço deles. Os habitantes de Sodoma e Gomorra já pagaram o preço deles. Sabe o que os adventistas dizem? Que Sodoma e Gomorra vai ressuscitar. Os moradores de Sodoma e Gomorra, eles vão ressuscitar. Então, pera lá. Se o fogo que apaga, esse fogo aí, esse fogo, ele apaga, né? Porque diz que o fogo nunca apaga. Marcos 9, de 44 a 48, diz que o fogo nunca apaga. Aí os adventistas dizem, o fogo de Sodoma e Gomorra apagou. O fogo de Sodoma e Gomorra apagou. Aí eles colocam uma contradição em relação ao texto de Marcos. Só que aí eles dizem que Sodoma e Gomorra vai ressuscitar. Ora, se eles morreram, ou seja, o salário do pecado é a morte. Eles já pagaram o preço deles proporcional, que eles foram queimados pelo fogo de juízo. Então eles não deveriam ressuscitar. A mesma coisa na vinda de Jesus, Apocalipse 1:7. Os adventistas dizem que aqueles que traspassaram Jesus, porque como está lá em Apocalipse 1:7, mesmo os que estão debaixo da terra vão declarar que Jesus é o Senhor, Jesus é rei. Aí o que os adventistas dizem? Que os que crucificaram Jesus vão ressuscitar para ser queimados pelo fogo da Maranata. Ora, eles vão ressuscitar na entrada do milênio para ver Jesus vindo. Ou seja, eles vão pagar o preço deles. Sabe o que os adventistas dizem? Que depois de 1000 anos eles vão ressuscitar de novo. Eles vão ressuscitar de novo para, liderados por Napoleão, formado aquele exército lá de Gog e Magog, para atacar a Nova Jerusalém com os salvos dentro. Dentro, ou seja, eles tiveram a morte deles de pagar o preço, ressuscitaram na entrada do milênio para ver Jesus vir. Foram consumidos pelo fogo consumidor, ou seja, pagaram a pena deles proporcional. Eles vão ressuscitar no final do milênio para, liderados por Napoleão, que é a besta que sai da terra, Napoleão, porque as duas testemunhas para os adventistas de Apocalipse 11 são as testemunhas católicas romanas que foram mortas na Revolução Francesa por Napoleão. Aí a besta que sai do abismo é Napoleão, porque eles põem duplo cumprimento profético. Eles dizem que era Napoleão na Revolução Francesa e depois o decreto dominical com os Estados Unidos implementando à força o decreto dominical, né? O novo Napoleão, a nova besta, o presidente dos Estados Unidos. Duplo cumprimento profético. Aí eles colocam a ressurreição dessas pessoas no final do milênio. Olha só, o fogo que eles foram mortos na entrada do milênio, 1000 anos depois, ou seja, a morte eterna que dura 1000 anos. Os adventistas não creem que Jesus vem como rei para governar em Jerusalém, sentar no trono de Davi. Os adventistas creem que Jesus vem até os ares, aí faz uma abdução aos adventistas, leva lá para a constelação de Órion e deixa aqui na Terra o diabo vagando sozinho. Quem diz que Jesus vai reinar literalmente na Terra, com as nações, indo a Jerusalém declarar Jesus como rei, como está lá em Zacarias 14, são os evangélicos dispensacionalistas. Para os protestantes reformadores, essa visão aí não é literal, é Jesus governando nos ares. Agora Jesus já governa através da igreja. Então, os que dizem que Jesus vem como rei para sentar no trono de Davi e governar são os evangélicos dispensacionalistas. Não são os adventistas, não. E pior, os adventistas dizem que Jesus, no final do milênio, vai ressuscitar os ímpios para o diabo enganar eles. Aí o diabo vai enganar eles, liderados por Napoleão, para atacar a Nova Jerusalém, que desceu com os salvos dentro. Ou seja, Apocalipse 21 fala que a Nova Jerusalém desce quando não tem mais a presença do pecado. Então acabou o pecado, a Nova Jerusalém desce. Em Apocalipse 21, o que os adventistas falam? Que primeiro desce a Nova Jerusalém, que já está errado, cronologicamente já está errado. Ainda com pecado na terra, tanto que o diabo ainda não foi aniquilado, né, o diabo ainda não foi lançado no Guiena. Então, desceu a Nova Jerusalém ainda com o diabo aqui na terra. Jesus ressuscita esses ímpios,
para o diabo enganar eles e aí Napoleão liderar o ataque contra as pessoas salvas e remidas dentro da Nova Jerusalém. Vê só, tudo isso para não admitir o milênio sendo habitado aqui na Terra e Gog e Magog sendo com essa Jerusalém que está lá na Palestina. É essa Jerusalém que está lá na Palestina agora. Não é que vai descer do céu, não, a nova santa. Por quê? Porque Ellen White disse que Jerusalém nunca mais ia ser reconstruída. No século XIX, Ellen White disse que a Jerusalém nunca mais seria reconstruída. Então, a Jerusalém de Gog e Magog tem que ser a Jerusalém do céu. Só que a Jerusalém do céu já é com pessoas salvas, remidas e transformadas. E o texto de Zacarias e dos profetas diz que o exército do rei que desce, o rei aí, é o rei corrupto, o rei ímpio. Vai colocar os pés na cidade santa um determinado período de tempo, vai violar as mulheres, esse violar e estuprar, tá? Tá lá no texto dos profetas. Aí os adventistas dizem que aí essa ação é no novo céu e na nova terra. É com a nova Jerusalém que desceu do céu. A questão não é essa. Todo cristão e ortodoxia cristã crê nas duas ressurreições, tanto a de justos quanto injustos. A questão é que o cristianismo ele é imortalista. E vocês, adventistas, junto com as testemunhas de Jeová, são mortalistas. Vocês creem que o fogo apaga. É o fogo de juízo. Sendo que pessoas já foram consumidas por esse suposto fogo de juízo, que são as pessoas de Sodoma e Gomorra, e os que traspassaram Jesus serão na Maranata. Vocês entendem que Apocalipse 1,7, do todo olho verá, vocês entendem que aqueles que crucificaram Jesus vão ressuscitar para ser consumidos por esse fogo, na Maranata, na entrada do milênio. Olha, então qual era a lógica? O salário do pecado é a morte, vocês não dizem isso? Eles foram consumidos pelo fogo que apaga, o fogo de juízo, ou seja, eles pagaram pela proporcionalidade do que eles cometeram. Aí eles vão ressuscitar depois de 1000 anos por quê, rapaz? Você não consegue ver contradição nisso, não? Você não consegue ver contradição nisso porque você mesmo se declarou autista. Então por isso que você não consegue ver a contradição. Pô, no caso, o desprezível é você. Uma vez você diagnosticar a condição, pior é você. Você que não se assume sendo autista. Você não se assume. Então você vê problema nessa condição. Então o desprezível é você, cara. Peraí, é só você que é ADM desse grupo? Eu pensei que esse grupo era do São Cruz. Ele que foi lá me chamar e me adicionou aqui. É só você que é o ADM desse grupo inútil? É isso que eu tô questionando desde ontem. Aí o que que respondeu o São Cruz? Ah, vai ressuscitar justo e injusto. Tá, mas essa não é a questão. A questão é, se eles são mortalistas, eles creem no fogo de juízo. Pessoas já morreram por esse fogo de juízo. A gente não está falando do incêndio do prédio Joelma, não está falando dos caras que pegaram fogo lá no balão, lá que subiu lá recentemente, não. A gente está falando de fogo do céu, fogo consumidor. Eles já morreram. Eles já morreram, fogo consumidor. Aí o que que eles dizem? Vai ressuscitar. Depois de 1000 anos vai ressuscitar de novo. Ou seja, não é morte eterna. Se é morte eterna, eles teriam que ficar mortos. Aí o que que o São Cruz. Aí eu pergunto para ele: São Cruz, você é autista? Aí o que que o cara responde? Sou autista sim. Aí aparece esse Abner aí, dizendo que é preconceito, não sei. Ué, diante de uma exposição dessa, o cara não consegue ver a contradição. Aí eu logo diagnostiquei: o cara é autista.